Salve meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecendo a misericórdia do Senhor, de podermos estarmos aqui para ouvir a palavra, para partilhar a palavra, para aprender, pois a palavra do Senhor é espírito e vida para aqueles que crêem. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Hoje eu vou estar trazendo aqui, meus irmãos, uma passagem aqui que está em Atos dos Apóstolos. Essa é uma palavra muito forte, para que viemos entender no dia de hoje como as pessoas, muitos não estão levando a sério a palavra de Deus, que o temor já não há em muitas pessoas, mas para entender sobre a questão do voto com Deus, que vai muito além de dízimo ou qualquer outra coisa, mas a responsabilidade, o que é a palavra de Deus, para saber que com Deus não se brinca. Amém? Mas que viemos entender nesse dia de hoje, que a palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou estar lendo só uma parte que fala aqui, a partir do livro de Atos, ainda está em Atos 4, no versículo 32, fala sobre a solidariedade dos cristãos, Aí fala assim: era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então aqui está dizendo que cada um que tinha suas coisas não dizia que era só sua, porque todos era comum, tinham uma só comunhão, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade de cada um que tinha, Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, o nome Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui está dizendo que eles não tinham apego a bens, a material, a tudo, mas eles tinham uma só comunhão, um ajudava o outro, o que tinha mais vendia e repartia ali as suas herdades para ter uma só comunhão, Então aqui estava mostrando já o primeiro sinal dos cristãos, que eles não tinham apego a coisas, as bens material, mas tinha a divisão de ajudar cada um na sua necessidade, para levar o evangelho, do Senhor, porque a pregação era a ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui fica bem claro que o dízimo é válido sim. Quem diz que não é obrigado a dar dízimo, o dízimo significa você dizimar o tempo para as coisas de Deus. Não é só a questão do dinheiro ou dos bens, mas sim da sua vida em comunhão com seus irmãos, orando, ajudando um ao próximo. Se você não pode ajudar com algo material, com algo físico ali, você pode ir na oração. E aqui mostra que todos tinham o mesmo só entendimento, um só amor, a comunhão. Mas bem, aqui eu vou seguir para frente. Eu li só essa parte só para que a gente tenha uma clareza da palavra, Eu vou dar procedimento, que aqui fala sobre Ananias e Safira, que está em Atos 5, do versículo 1. Aí fala assim: depois que eles estavam fazendo todo esse prodígio, toda essa comunhão, aí apareceu Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desguinho em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.
E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, passando um tempo de quase 3 horas depois, entrou também sua mulher. E não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dizem-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então ela confirmou a mesma mentira que o esposo já tinha feito, né? Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os moços acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Então, aqui está no Novo Testamento, né, para começar essa palavra, né? Porque muitos comparam lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que só o Deus de lá é um Deus era um Deus que irava. As pessoas entendem a interpretação errada. O Senhor é um só. Aqui no Novo Testamento essa passagem é muito forte, é uma das passagens mais fortes que eu conheço aqui na palavra, né? O que é o castigo divino na mesma hora, o que é a palavra de Deus, que não se brinca com as coisas de Deus, não se brinca com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu li aqui a parte da solidariedade dos cristãos, que falava assim, que era um só coração e a alma de multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíra era sua própria. Então eles tinham tudo que tinha. O que eu quero dizer, o que é meu é do meu irmão. Será que é assim nos dias de hoje? Será? Então aqui já deixa bem claro o que é ser cristão, né? Então dividir as coisas. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância graça. Amém? Por isso que prosperava, porque mais feliz é quem dá do que quem recebe. No caso da palavra que diz, dá o conhecimento, não se apegava a bens materiais, mas tinha todo um só coração, um só entendimento, né? E não havia, pois, entre eles necessitado, porque eles partilhavam as coisas. Hoje tem um irmãozinho morrendo de fome lá dentro e o outro tem condição de ajudar e não ajuda. Isso é que é grave, isso Deus está vendo, né? E repartiam-se a cada um segundo a necessidade de cada um que tinha. Então repartia devido às suas necessidades. E então José, que é o cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, que é uma grande terra, um grande terreno, uma grande coisa, essa herdade ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então ele deu de todo o seu coração ali, porque ele entendeu. Ele quis seguir aos servos de Deus, aos apóstolos ali, né, para ajudar na obra. Então, meus irmãos, aqui deixa bem claro, mas aí surgiu esse Ananias e essa Safira, que eram um casal, e eles viram aquilo ali, aquela comunhão, e eles entraram lá para os apóstolos e quiseram se mostrar, quiseram fazer como viu o Barnabé, mas só que Barnabé estava com o coração puro diante do Senhor, ele se entregou de todo o seu amor. Não significa você fazer uma coisa para omitir outra. Então, no caso, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e tiraram uma parte, reteve uma parte do preço, sabendo também sua mulher. E então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então eles ficaram com a parte escondida para eles e levaram aquela parte para se mostrar. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Meu amigo, ninguém mente para Deus. E retivesse parte do preço da herdade, ou dá de todo o seu coração, tudo que tinha que ser feito, ou não faça desse jeito, né? Aqui ele mesmo estava se condenando, porque ele não mentiu pro Pedro ali, não mentiu pro Pedro nem para um dos apóstolos, mas mentiu para o Espírito Santo de Deus, porque nada está oculto diante dos olhos de Deus, né? E guardando não ficava para ti. Então falou: por que você não decidiu ficar com o que era seu e se entregasse para Deus, falasse com o Senhor, pedisse um direcionamento, uma libertação, né? Porque ele se liberta não é só de
das nossas vontades, mas dos bens materiais, dos apegos das coisas. Que saber que nós nascemos aqui, pelado e pelado se vai. É as coisas que não leva. Então é saber partilhar porque é correto. Então eles fizeram essa parte aqui, né? Guardando não ficava com ele, não precisava ele ter mentido. Mentir logo a Deus, ao Espírito de Deus. Aí fala assim, né? Por que botou esse desgânio no teu coração? Por que ele botou esse negócio? Deixou Satanás fazer isso, né? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então Pedro deixou bem claro, você não mentiu para nós não, mas você mentiu para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Essa palavra que ele caiu e expirou, ele morreu ali na mesma hora, foi a sentença. Por isso que diz que há perdão, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que há perdão para aquele que falar do Filho de Deus, há perdão. Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. E aqui foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele imediatamente expirou, né? A palavra é bem clara. Então quando ele ouviu aquela palavra, ele já expirou, já morreu no momento ali. Então depois, e um grande temor veio sobre todos os que ali ouviram, né? Ouviram, testemunharam. Já veio um temor, que serve para temor ali para a igreja, para entender naquele momento ali, né? E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passou um espaço de 3 horas depois, né? 3 horas depois se passou esse tempo. Então entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Então Pedro ainda perguntou a ela. Ela poderia ter falado a verdade, né? E olha só, e ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, e expirou também ela, né? E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, meus irmãos? Então aqui é muito forte, é uma palavra bem clara, né? Que com Deus não se brinca, com as coisas de Deus. Seja sincero, de todo o seu coração. Se você não tem essa sinceridade, não quer entregar sua vida ao Senhor, em tudo, mas ao menos peça a uma transformação. Não caia nessa, porque com as coisas de Deus não se brinca. Então aqui não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo. Não adianta você fingir ser uma coisa que você não é. Ou você é, ou você não é. Se você não é e você quer ser algo, quer ser um servo de Deus, tem um temor, pede a Deus uma transformação, que é o Espírito Santo que vai lhe dar, mas de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. Mas não brinque com a palavra de Deus não, meu irmão, que o negócio é sério. Então, aqui deixa bem claro, né? Isso aqui é no Novo Testamento. Então aqui é para ficar bem claro sobre aqueles que falam que o Deus do Antigo Testamento é outro. Não, é o mesmo só. Com Deus não se brinca. Essa é a palavra, pura e verdadeira. Então quando for fazer algo a Deus, por isso que diz, não jureis, como o próprio Jesus falou, né? Mas quando fizer de um voto, cumpra. Não seja menino não, não brinque não. Porque com a palavra de Deus ninguém se brinca não, viu? Então aqui é uma passagem muito forte que serve para a meditação da igreja. Da própria igreja, né? Porque aqui nos dá todo o entendimento. Porque há uma só comunhão, né? Como a palavra do Senhor nos diz, Jesus ele é a cabeça e nós somos o membro, o corpo. Por isso que na Santa Ceia, quando fala que a gente vai partilhar, há muitos doentes no meio. Que há escândalo, há engano, né? Mas há aqueles que entendem. Então a palavra já nos deixa bem claro. Então não vá buscar se amostrar, não queira se mostrar para ninguém, não. Mas pregue a palavra conforme o Espírito Santo lhe dá o entendimento. Fale de toda a sinceridade, mostre o temor da palavra, para que a pessoa compreenda. Porque quem está brincando com a palavra de Deus, cada um vai responder pelos seus atos. A palavra diz que ai daqueles que é chamado, que conhece a palavra e não usa conforme o Senhor direciona, né, para fazer. Porque todos vai estar diante do tribunal do Senhor, né? Hoje é cheio de mestres de todos os lados, de todas as pessoas falando da palavra, mas como o próprio Jesus falou, ouça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, né? Então, para você falar da palavra, primeiramente, peça humildade, entendimento, pela misericórdia do Senhor. Ele é quem dá, ele é quem autoriza você de falar da palavra, e fale com todo o temor e ensine a doutrina correta, como o Senhor nos ensinou, né? Como ele nos ensina, o Espírito Santo. Então,
aqui essa Ananias e Safira quiseram brincar com a palavra de Deus, né? Quiseram omitir ao Espírito Santo, quiseram esconder o dízimo, né? Então, essa palavra serve também para falar sobre o que é o dízimo, né? O dízimo é toda uma comunhão com Deus. Se você trabalha, você vive, o fôlego de vida vem do Senhor. Se você resolveu servir a casa de Deus, você faça conforme a palavra ensina. Tenha temor, porque sem temor você não chega a lugar nenhum. E não vai mentir contra o Espírito Santo, né? Nada está oculto diante do nosso Senhor. Então aqui foi isso que ficou bem claro, né? A sentença foi imediata. Então cuidado, viu? É uma palavra que serve para alerta, para que vejam, que acorde, para que entenda que a palavra do Senhor é pura e verdadeira. E ela, a própria palavra, tem poder. Ela tem o poder de nos julgar, né? Porque aqui nos deixa bem claro. Então, essa fica para meditação, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, uma palavra fiel e verdadeira que viemos aprender nesse dia de hoje. E a Ele seja dado a toda a honra, toda a glória, todo louvor, ao nosso Senhor Jesus, pois só Ele é digno de toda adoração. Então, quando você se entregar ao Senhor, o seu caminho a Deus, faça com toda a sinceridade, com todo o temor na palavra. E creia, porque Deus ele é fiel, mas o nosso Senhor ele é fiel e ele é um Deus consumidor, ele é justiça, ele não passa a mão. A palavra é pura, é fiel e verdadeira. Então, peça uma transformação, um renovo na sua vida, um coração reto perante o Senhor e faça conforme a palavra. Amém, meus irmãos? E Deus te abençoará, Deus lhe honrará e você dará a honra e a glória ao Senhor, é para glorificar o nome dele. Pois aqui é muito bonita essa passagem aqui, é uma passagem que nos dá para refletir, né? Então, enquanto esses querem brincar, está fazendo de qualquer jeito a palavra, cabe a Deus, né? O julgamento cabe ao Senhor, né? Mas se você entende, você começa a buscar o temor. Por isso que há o temor para compreender a palavra. Tem que temer a palavra. Se não temer, não tem como compreender, né? Então, eu agradeço. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada um dos irmãos que há de ouvir essa palavra. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue a sua vida como único e suficiente Salvador a Ele, que Ele é o caminho e a verdade. Amém? E somente creia, porque próximo está o dia da redenção, né? Da vinda do Senhor. E feliz é aquele que for achado escrito no livro da vida. Que Deus vos abençoe. Fique na santa paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.